Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de homeostasia, onde nós vamos ver de uma forma geral, no contexto geral, todo o processo homeostático que rege o funcionamento adequado do corpo do indivíduo, algo que é extremamente importante para o desempenho da função de vocês como médicos, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram discutir sobre as aulas, vocês podem usar as plataformas onde essa aula vai se tornar disponível, tá? Fiquem à vontade, vocês podem também mandar mensagem por e-mail que estou à disposição para responder, ok? E nessa nossa aula, nosso principal objetivo, os nossos objetivos de aprendizagem, na verdade, é que vocês consigam sair compreendendo a importância da homeostasia, conheçam os mecanismos pelos quais a homeostase é estabelecida e também regulada, e quais os mecanismos que são utilizados para a regulação, né, os diferentes tipos de feedback que favorecem esse processo regulatório, além de, no final, vocês também conseguirem diferenciar os mecanismos de transporte através das membranas celular, de forma que eles são um fator extremamente importante para a manutenção da homeostase no nível mais essencial do nosso organismo, ok? Começando com o nosso índice de conteúdo, nós vamos primeiramente aprender sobre a origem e definição da homeostasia. Em seguida, vamos conhecer os compartimentos onde ela é estabelecida, tanto extra quanto intracelular, o plasma, o interstício. Vamos também conhecer um pouquinho sobre a obtenção dos nutrientes para esses compartimentos, onde o processo homeostático ocorre. Vamos entender como que esses nutrientes são armazenados e transformados, e em seguida metabolizados, e vamos observar como que os metabólitos provenientes desse processo vão ser removidos do nosso organismo. Por fim, vamos ver como que todos esses três processos são regulados, quais os mecanismos pelos quais esses processos têm o seu processo regulado, e vamos também verificar a nível celular o que acontece para favorecer a manutenção da homeostase, ok? Pronto, então começando com a palavra homeostasia. É uma palavra que foi definida pelo fisiologista Walter Bradford em 1929, ok? Onde ele trouxe a definição de que a homeostase é um processo que descreve a tendência dos organismos a manter a estabilidade do meio interno, favorecendo assim um equilíbrio de todo o corpo do indivíduo. E é esse equilíbrio que vocês, como médicos, vão buscar nos pacientes de vocês. E entendendo como a homeostasia funciona, vocês vão entender como ajudar o paciente de vocês a ficar cada vez mais saudável, ok? É importante lembrarmos que, embora a palavra homeostase tenha sido definida em 1929, a busca pela homeostase já ocorreu desde tempos antigos, com os fenícios, com os mesopotâmicos, em que as pessoas já buscavam curar os seus pacientes, né, os indivíduos que se apresentavam doentes nas suas respectivas sociedades, ok? Pronto. E aí, nesse contexto, a homeostasia se estabelece em todo o nosso organismo, ok? E há uma integração de diversos processos fisiológicos que ocorrem nos vários níveis de organização que vão favorecer esse processo de homeostase. Lembrando lá do ensino médio, do nível mais complexo, né, para o mais específico, nós temos o organismo, os sistemas, os tecidos, as células, os átomos, né? Entre os tecidos e as células nós temos também os órgãos, de forma que nós podemos observar que todos esses sistemas vão estar correlacionados entre si para que o corpo desempenhe as suas funções de forma adequada, onde eles vão sincronicamente desempenhar suas respectivas funções, fazendo com que todo o organismo funcione adequadamente. Beleza? E aí, para que esse processo homeostático aconteça, nós vamos ver que várias reações químicas vão ocorrer, principalmente nos compartimentos do nosso organismo. Quais são os compartimentos principais do nosso corpo? São os compartimentos extracelular,
e intracelular. No extracelular, nós ainda temos que ele é dividido em plasma e interstício, tá? Então, a princípio, agora, a gente tem esses três principais compartimentos, tá? E aí, se nós formos observar na prática, é assim que a gente observa. Vamos lá. Verificando aqui, nós temos o líquido intracelular, que é o conteúdo que está presente dentro das células do compartimento intracelular, e temos o líquido extracelular, que é o conteúdo que está presente tanto no plasma, que é esse conteúdo que passa pelos vasos sanguíneos, quanto pelo interstício, que é esse espaço que fica entre as células e os vasos sanguíneos. Ok? Não esqueçam que dentro dos vasos nós também temos os compartimentos intracelulares, que são as hemácias, os linfócitos, os monócitos. Tudo que estiver dentro das células faz parte do líquido intracelular, LIC. Tudo que estiver fora das células faz parte do líquido extracelular, que se divide em plasma e interstício. Ok? Então, temos esses três principais compartimentos e nós podemos calcular quanto de líquido que existe em cada um deles. Vamos levar em consideração aqui um indivíduo saudável, adulto, ok? E geralmente, indivíduos nessa condição apresentam 60% do seu corpo sendo composta por água. Se nós pegarmos um indivíduo que pesa 70 kg, por exemplo, quanto de água corporal total vai existir nesse organismo? Nós vamos ter 42 litros de água aproximadamente. Então, a gente pode usar essa regrinha para o indivíduo adulto, tá? Dessa água corporal total, ela vai estar distribuída nesses três compartimentos que nós acabamos de conhecer. De forma que o líquido extracelular vai conter 20% do peso desse indivíduo. Se ele pesa 70 quilos, logo 20% de 70, nós vamos ter aproximadamente 14 litros de água presente no líquido extracelular. E no caso do líquido intracelular, nós temos 40% do peso desse indivíduo, ok? Então, nós vamos ter 28 litros de água presente nesse compartimento do indivíduo, ok? Além disso, nós também podemos calcular quanto de volume que existe no plasma e no interstício. Como que a gente calcula isso? Levando em consideração o volume que existe no líquido extracelular, que é de 14 litros, nós tiramos 1/4 desse volume para representar o volume que se encontra no plasma. Beleza? Então, 1/4 de 14 litros vai ser igual a 3,5 litros. E no fluido intersticial, no espaço intersticial, nós temos 3/4 do líquido extracelular. Se tirarmos 3/4 de 14 litros, nós vamos encontrar 10,5 litros, ok? Então, é fácil de se prever. Se vocês forem questionados sobre quanto de líquido que ocupa o volume plasmático, calcula o líquido extracelular, do líquido extracelular tira 1/4 e você encontra esse valor. Se for questionado quanto de água corporal total que existe no corpo do indivíduo, tira 60% do peso. Quanto de líquido extracelular que existe no corpo do indivíduo, tira 40% do peso. E o tanto de água que existe no interstício é 3/4 do valor que você observa no líquido extracelular, ok? E são nesses que vamos observar vários nutrientes que vão estar presentes para favorecer a manutenção da vida celular, de forma que as células possam crescer, se multiplicar, se desenvolver e favorecer a manutenção de homeostase no corpo do indivíduo. Essas células normalmente vão ser compostas por várias substâncias, como o oxigênio, a glicose, os íons, os aminoácidos, ácidos graxos e etc., que vão favorecer com que elas funcionem adequadamente, ok? E elas vão funcionar desde que cada uma dessas substâncias existam em concentrações adequadas e propícias para a função que aquela célula que está presente naquele respectivo órgão tem que desempenhar. Que concentrações são essas? No líquido extracelular, por exemplo,
nós podemos observar que existem íons como sódio, cálcio, cloreto e bicarbonato e a glicose que são mais concentrados nessa região quando comparados ao líquido intracelular. No caso do sódio, aqui a gente tem 142 miliequivalentes fora da célula e 10 miliequivalentes dentro da célula. Eu vou até pedir para vocês lembrarem desse valor, porque lá no final da aula a gente vai trabalhar com a função da célula e eu vou trazer essa informação de volta para a gente utilizar como exemplo, ok? Além disso, nós podemos observar que no líquido intracelular existem também substâncias que são mais concentradas do que no meio extracelular, que são o potássio, o magnésio, os fosfatos e as proteínas. E é exatamente essa diferença de concentração, gente, que vai favorecer com que as células desempenhem suas funções de forma adequada e que estejam mais ou menos ativas, dependendo de como esses íons estão presentes no seu meio extra e intracelular. Além disso, nós podemos observar que o pH é ligeiramente diferente entre o líquido extra e intracelular, ok? No meio extracelular, nós observamos um pH mais elevado do que no meio intracelular. Muito provavelmente porque dentro das células nós vamos ter uma maior quantidade de íons H+, ok? Essa maior quantidade de íons H+, favorece com que nós tenhamos um pH mais ácido dentro da célula quando comparado ao meio extracelular. E de onde vêm esses íons H+, que estão presentes em grande quantidade nas células? Eles vêm principalmente das reações metabólicas que ocorrem de forma elevadíssima dentro das células, vêm também das cadeias transportadoras de elétrons que podem trazer íons H+ para o meio externo, vem do meio que precisa estar ligeiramente mais ácido para que o processo de síntese e transcrição gênica aconteça. Então, é muito comum você observar que dentro da célula o pH é ligeiramente mais baixo do que fora da célula, ok? Além dessa diferença entre o meio extra e intracelular, nós podemos observar diferença dentro do líquido extracelular, quando comparamos o plasma sanguíneo e o fluido intersticial. E essas diferenças também vão ser importantes para que as substâncias sejam transportadas do plasma para o interstício, do interstício e do interstício para o líquido intracelular, ok? Então, nós temos aqui um gráfico feito por dois pesquisadores que tentaram quantificar as principais substâncias presentes nos três principais compartimentos do nosso organismo, ok? E aqui no eixo Y, nós temos descrito a concentração dessas substâncias em miliequivalentes por litro de água, e escrito próximo de cada substância tem o valor de concentração que elas apresentam. E no eixo X nós temos cada um dos compartimentos. No primeiro grupo, o compartimento do plasma sanguíneo, no segundo grupo, o compartimento do fluido intersticial e no terceiro grupo, o compartimento do líquido intracelular. Vamos lá observar os exemplos e ver como eles são diferentes entre um compartimento e outro. No líquido extracelular, nós podemos observar que o bicarbonato tem concentrações iguais, já no líquido intracelular, a concentração do bicarbonato é ligeiramente menor, enquanto no meio extracelular é 27 miliequivalentes por litro de água, no líquido intracelular é 10 miliequivalentes. Já no caso do cloreto, nós observamos que ele praticamente não existe no meio intracelular e existe em grande quantidade no meio extracelular, mas mesmo assim ele apresenta concentrações diferentes. No plasma sanguíneo ele está ligeiramente menor do que no fluido intersticial. A gente tem aqui 113 miliequivalentes no plasma sanguíneo, enquanto na parte intersticial nós temos 117 miliequivalentes por litro de água, ok? Outro exemplo bastante clássico e que apresenta concentrações bem diferentes em cada um dos três compartimentos são as proteínas, que estão presentes em maior quantidade dentro das células, 74 miliequivalentes. No interstício, a concentração é baixíssima, apenas 2 miliequivalentes, como nós podemos observar aqui. E
No plasma sanguíneo, essa concentração é de 16 miliequivalentes, o que faz com que a gente realmente perceba que as proteínas são muito importantes, tanto no plasma, onde o sangue está chegando, né, quanto dentro da célula. E pouco dessa proteína fica retida ali no interstício, ok? E essas proteínas, gente, são extremamente importantes para a manutenção da homeostase, por quê? Conforme elas circulam pelos vasos sanguíneos, elas fazem com que a pressão oncótica nesses vasos esteja elevada. Essas proteínas estão representadas aqui com círculos pretos, tá? Que nós estamos chamando de solutos, ok? E aí, essas proteínas vão ser uma das principais moléculas que vão ajudar a aumentar a pressão oncótica sérica, fazendo assim com que a água que esteja presente nos vasos sanguíneos seja mantida nesses vasos sanguíneos e também a água que esteja presente no interstício possa passar com maior facilidade para esses vasos sanguíneos. E assim a gente tem um aumento do volume circulatório efetivo. Para que é bom eu ter um aumento do volume circulatório efetivo, professor? Para que vocês consigam ter um fluxo sanguíneo adequado perpassando todos esses vasos sanguíneos. O que é o volume circulatório efetivo, gente? É aquela quantidade de sangue que está chegando pelos vasos sanguíneos e perpassando todas as suas estruturas e sendo então transportado entre as diferentes células para nutri-las, ok? E aí nesse processo a gente vê que essas proteínas ajudam a aumentar a pressão oncótica sérica para que a água seja mantida mais tempo nesse plasma, ok? Um dos principais exemplos de proteínas que ajudam a aumentar a pressão oncótica sérica é a albumina. E essa albumina ajuda a favorecer o processo de homeostase. E quando o indivíduo deixa de estar em condição de homeostase, essa albumina reduz no plasma, como a gente acabou de observar, os solutos desaparecendo em menor quantidade, a pressão oncótica diminui, nós vamos ter então uma redução tanto da pressão oncótica quanto da quantidade de água presente nesse meio, né, que vai fazer com que o volume circulatório efetivo esteja reduzido. Com a redução desse volume circulatório efetivo e a saída da água para a parte intersticial, a gente pode observar pacientes que apresentam ascite, ou seja, embora os vasos sanguíneos estejam com baixa perfusão, nós temos muita água presente, presa no interstício e não podendo circular, ou até dentro das células, prejudicando a função normal do indivíduo, que é muito comum nós observarmos, e é muito comum nós observarmos isso, gente, em infecções parasitológicas que vocês verão em grande quantidade nas aulas de homeostasia, ok? Prontinho. E aí, a gente pode se perguntar, num indivíduo normal, como que todas essas substâncias desses 3 compartimentos que a gente acabou de observar vão parar no nosso organismo? Elas vão chegar através, principalmente, né, dos nossos vasos sanguíneos. E como que elas chegam nos vasos sanguíneos? Aí vai depender do nutriente que está chegando. Pode ser o oxigênio, através dos pulmões, né? Pode ser também os nutrientes através do intestino. Isso vai depender da substância que está chegando. E a gente sabe que quando essas substâncias chegam nos vasos sanguíneos, elas vão perpassando os vasos maiores, ok? Até chegar nos capilares. Nesses capilares, então, que estão com uma membrana bem fina, vai ser permitida a saída desses nutrientes para o espaço intersticial. Do espaço intersticial, esses nutrientes vão passar para dentro das células e vão ser utilizados como fonte de energia, como fonte de matéria-prima para a realização das atividades celulares. Uma vez que as atividades celulares foram executadas e os metabólitos forem produzidos, eles vão sair da célula para o interstício, do interstício eles vão passar para os vasos sanguíneos e vão retornar principalmente através das vênulas, né, para serem eliminados nas vias adequadas,
como os rins, né, trato gastrointestinal, os pulmões, dependendo do tipo de nutriente que a gente esteja observando que esteja sendo eliminado do nosso corpo, ok? Vamos lá começar com o oxigênio, né, que é um dos principais nutrientes que é obtido pelo nosso corpo. O oxigênio, ele vai ser obtido através do sistema respiratório, entrando aqui pela cavidade nasal inicialmente, passando para a traqueia, e em seguida para os brônquios, bronquíolos, até alcançar os alvéolos, que são essas estruturas saculares, né, em formas de saco, que vão ajudar na troca de gases. Esses alvéolos aqui, gente, normalmente eles estão paralelos a vasos sanguíneos, ok? E a membrana do alvéolo somada à membrana do vaso sanguíneo apresentam uma camada extremamente fina, de 0,4 a 2 micrômetros, que permite facilmente uma passagem do oxigênio que está chegando para os capilares que estão trazendo as hemácias com baixa quantidade de oxigênio, como a gente observa aqui, ó, apenas 40 milímetros de mercúrio, enquanto que nos alvéolos nós temos uma pressão de oxigênio de 104 milímetros de mercúrio, facilitando então, ó, a mudança do oxigênio do espaço alveolar para os capilares por uma diferença de pressão. E dessa forma o sangue vai sair dos capilares que passaram aqui pelos alvéolos com uma pressão de 95 milímetros de mercúrio para ser enviado para a periferia. E é essa pressão elevada de oxigênio que vai favorecer a saída dele dos vasos sanguíneos para as células quando chegar lá na parte periférica para ser entregue. Ok? Prontinho. Outro nutriente que nós também observamos sendo obtido pelo nosso corpo, outra maneira de obter nutrientes pelo nosso corpo, é através do trato gastrointestinal, onde nós vamos ter vários nutrientes que vão estar chegando por uma via oral, geralmente, e esses nutrientes vão perpassar todo esse trato gastrointestinal. No momento que esses nutrientes estão fazendo isso, nós notamos um aumento do sangue que vai passar pelos vasos sanguíneos que estão paralelamente ao trato gastrointestinal, ok? Fazendo aqui com que essas substâncias sejam absorvidas e passem para esses vasos sanguíneos e então sejam distribuídas para o nosso corpo, beleza? E aí, a absorção dos nutrientes vai ocorrer de forma bastante especializada, dependendo dos nutrientes, né? Como o caso dos carboidratos, os ácidos graxos e os aminoácidos. No caso aqui, nesse GIF que eu vou adicionar para vocês, a gente vai ver um exemplo de como a glicose é absorvida, tá bom? A glicose vai estar representada por uma molécula azul claro. Aqui em rosa, esses quadrados rosa, representam a parede do intestino, ok? Esses círculos vermelhos representam as hemácias e esses caminhos que nós estamos observando em forma de Y invertido representam os vasos sanguíneos. E nós vamos observar a glicose saindo da porção intestinal, indo para o vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos sendo distribuído para as células do nosso corpo que precisam da glicose. Nesse caso aqui, ativando o GIF, a gente pode observar a glicose sendo transportada para os vasos sanguíneos e, ao viajar pelos vasos sanguíneos, essa glicose vai estar sendo entregue às células do músculo esquelético, que utilizam bastante a glicose como fonte energética, ok? E aí é apenas um dos exemplos. A glicose vai ser levada para várias células do nosso corpo, dependendo de onde ela está sendo necessária e da receptividade daquela célula para essa molécula, ok? O que não é uma regra. Se tivermos glicose em grande quantidade, essa glicose que está entrando a mais vai para as nossas estruturas de reserva. Outra maneira de obtermos os nutrientes é utilizando o músculo esquelético. Para quê? Para exercermos a mobilidade que vai nos ajudar a pegar o nutriente, a captar o nutriente, não capturando como essa charge está mostrando aqui, que não é muito comum hoje em dia, né? Pelo menos não na cidade grande, mas
cozinhando o alimento, indo comprar o alimento, preparando o alimento, mastigando o alimento, deglutindo o alimento, tudo isso a gente precisa do músculo esquelético para obtenção de nutrientes. Então, ele tem um papel importantíssimo também na obtenção de nutrientes. Outro exemplo que o músculo esquelético é importante, gente, é na mobilidade para proteger o nosso corpo, para ele não perder os nutrientes que ele já ganhou. Como? Ativando o processo de luta ou fuga. Se você ativa o processo de luta, você está querendo defender o seu corpo para impedir que ele perca nutrientes. E se você está ativando o processo de luta, você também está tentando proteger o seu corpo de danos que possam fazer com que você perca nutrientes, ok? E uma vez que esses nutrientes são obtidos, a gente vai transformá-los e armazená-los ou utilizá-los imediatamente. Utilizá-los imediatamente, a gente já viu o exemplo que acontece na glicose, né? Mas modificá-los para armazená-los, a gente pode observar que isso pode acontecer em várias estruturas do nosso corpo, como, por exemplo, o fígado. O fígado é uma importante estrutura de reserva de glicose que vai favorecer com que ela seja armazenada aqui na sua estrutura na forma de glicogênio, ok? No caso, o tecido adiposo. O tecido adiposo também vai reservar grande quantidade de gorduras nos adipócitos que vão servir de fonte energética caso o nosso organismo esteja precisando, vão servir de proteção térmica e muitas outras funções que vocês já aprenderam no ensino médio sobre as funções das gorduras, ok? Além disso, nós podemos observar a mucosa gastrointestinal contribuindo para a manutenção da homeostase. Como? Ela vai produzir um muco com proteínas proteolíticas, né, ou glicolíticas que vão quebrar, né, as proteínas grandes em aminoácidos menores ou vão quebrar os carboidratos em carboidratos menores para que eles possam ser facilmente absorvidos pela parede do intestino. Isso também é uma maneira de modificar o nutriente que foi obtido. E outro exemplo são as glândulas endócrinas, né, que produzem hormônios que ajudam na regulação da função do nosso corpo. Vocês viram lá quando vocês construíram o mapa, a glândula da tireoide, né, ajudando a converter, a utilizar o iodo para transformá-lo em T3 e T4, né, para a formação do T3 e T4, e esse T3 e T4 ficando armazenado nessas glândulas e sendo liberado apenas quando necessário para fazer manutenção das funções do nosso corpo, ok? Então, é extremamente importante essas glândulas endócrinas também, beleza? Prontinho. Observamos onde os nutrientes estão, como eles são obtidos, como eles são metabolizados e transformados. Vamos entender agora como que eles são removidos. Para que eles sejam removidos, a gente observa várias vias também. No caso do CO2, por exemplo, como que ocorre a remoção dele, né? Um dos metabólitos mais abundantes do nosso corpo. Na verdade, o metabólito mais abundante, né? O CO2 vai chegar em grande quantidade aqui através daqueles capilares que estão justapostos aos alvéolos, ok? Chegando com uma pressão de 46 milímetros de mercúrio. A sua pressão nos alvéolos é de apenas 40 milímetros de mercúrio. E novamente, ó, por diferença de pressão, o CO2 vai se movimentar dos capilares para os alvéolos. Dos alvéolos, esse CO2 vai passar para os bronquíolos, dos bronquíolos ele vai passar para os brônquios, dos brônquios para a traqueia, da traqueia para a cavidade nasal e da cavidade nasal o CO2 vai ser eliminado para o meio externo através de um processo de expiração, ok? Outro exemplo de remoção dos produtos metabólicos é através dos rins, né, onde a gente tem a eliminação da maioria das demais substâncias que não são necessárias para as nossas células, como a ureia, né, derivada da quebra das proteínas, o ácido úrico proveniente principalmente da degradação dos compostos pirimidínicos, né, do nosso DNA, os excessos de íon sódio, potássio e água, todos eles vão estar sendo produzidos em grande quantidade e sendo eliminados através dos rins, principalmente aqui na estrutura dos glomérulos por um processo de filtração.
Então, a maioria dessas substâncias vão ser eliminadas aqui nos glomérulos e vão passar por túbulos renais até alcançar a urina, ok? Nesses túbulos, a gente observa também que eles se encontram paralelos aos vasos sanguíneos, igual que a gente observou aqui nos alvéolos com os capilares. Pronto. Nesses vasos sanguíneos, a gente vai ter substâncias que ainda vão ser eliminadas através de um processo de secreção. Elas vão passar para o intestício e do intestício elas vão passar para os túbulos renais. E outras substâncias que são importantes e que passaram na filtração, mas que precisam retornar para o nosso corpo, podem voltar através dos túbulos para o intestício e do intestício para os vasos sanguíneos. Nós vamos ver os mecanismos de transporte pelos quais isso acontece, principalmente lá no finalzinho da nossa aula, ok? Além dos rins, nós observamos também substâncias sendo eliminadas pelas fezes, né, fazendo parte da composição das fezes ali no intestino e fazendo parte da composição do suor sendo eliminado através da pele.